Olá, pessoal. Voltamos aqui para essa aula do professor Bittar e nós agora vamos tratar mais especificamente do século XX, a história da Casa Carioca, né? A história da casa no Rio de Janeiro do século XX, e esse material faz parte de uma exposição onde o professor Bittar foi o pesquisador e norteou as nossas pesquisas para a exposição, junto com uma grande equipe de curadoria e pesquisa. Nós vamos, então, agora começar a tratar da Casa Carioca no século XX e logo passar para o professor para ele começar. Vamos lá, professor Bittar. Vamos lá. De novo, boa tarde, bom dia, boa noite. Depende da hora que vocês estiverem assistindo. Mais uma vez, é muito bom agradecer aí pela oportunidade de conseguir dividir isso com vocês, já estando aposentado aí, e passar coisas para que a gente possa receber, ouvir, completar. É muito gratificante mesmo estar trabalhando com esse pessoal todo. Foi um convite que eu recebi que me deu muita satisfação, e o trabalho junto ainda seria mais, mas a gente, infelizmente, né, não teve como a gente. Mas vai ter mais chance da gente se ver aí, e algumas dessas conversas se ao vivo, olhando para vocês que vierem, que isso é muito bom. Eu ainda continuo mesmo com essa novidade que eu estou lidando agora, mas para mim ainda nada supera a gente estar se vendo ali conversando. Então, vamos para a nossa conversa. Nós paramos na uma das nossas conversas na Primeira Guerra Mundial. Foi um momento de muita reflexão, tanto que a gente hoje chama de Primeira Guerra, mas até então chamava-se apenas a Grande Guerra, porque ninguém, né, as pessoas que pensam, sentem, ninguém acreditava que a humanidade seria estúpida o suficiente para fazer uma nova guerra e nova e nova. Mas talvez eu não pensasse que a estupidez é uma das coisas ilimitadas. A gente está vendo hoje exemplos concretos disso no nosso dia a dia. Então, depois daquela grande guerra, houve uma nova ordem, que ela só seria novamente sacudida com o advento da Segunda Guerra. E é a partir daí que a gente vai começar a continuar a nossa conversa, continuando nossa linha do tempo. Nós paramos na Primeira Guerra, 1914, 18, 19, e iniciamos outro tempo, aqui estaria mais ou menos aqui, e em 1930 nós já tínhamos conversado naquela nossa primeira observação que há uma mudança, acaba-se ali a República Velha, e começa um termo, apenas termo, né, nomes que precisam até para a gente conseguir localizar. A República Nova. E essa República Nova, ela tenta apresentar, até pelo seu adjetivo, novos tempos. Não foi esse nome República Nova, Estado Novo, não foi nenhuma originalidade. Portugal mesmo, Salazar, ele chama de Estado Novo o tempo que ele começa. E aqui o Vargas, posteriormente, a partir de 37, ele se apropria desse nome para tentar demonstrar um novo momento para um homem novo. E isso gerou uma nova arquitetura, ou pelo menos uma tentativa de uma arquitetura. Nesse nosso quadro inicial, nós falamos que viria o Art Deco, ele estaria aqui presente, começando ainda com a influência do século XX, por aqui o neocolonial, que nós já vamos ver, os conjuntos, os IAPs, falamos do endereço dele, na Penha, a Casa Moderna, que acabou gerando cópias e cópias e cópias e cópias em todas as camadas sociais, em todos os bairros, uma casa moderna, digamos, de grife, que é um projeto Niemeyer, uma casa também de grife, representando o Novo Tempo, Zanini Caldas, o que convencionou se chamar colonial, e usando grifes, uma composição de fins de século XX, início de XXI, as casas Brzezinski, na Barra da Tijuca. Mas, pegando os ventos da Primeira Guerra,
nós dizíamos que houve uma mudança na cabeça América Latina, de um modo geral, e quando eu falo de América Latina, nesse momento, eu pego o sul dos Estados Unidos, que estamos muito próximos na ocasião. Nesse momento, os Estados Unidos não é a grande nação que ela vai se tornar. Ela é uma nação emergente, cheia de problemas, bebendo valores da Europa, copiando a Europa, como quase toda a América Latina. E essas Américas se reúnem no movimento pan-americano, resgatando suas próprias raízes, seja na poesia, na literatura, na música. Esse movimento ele é tão forte que os próprios modernistas de 22, eles têm em seu cerne essa ideia de buscar o Brasil. E a gente vai ver isso nas obras do Mário de Andrade, nas pinturas da Tarsila do Amaral, da Anita Malfatti, do Vicente do Rego Monteiro. Está ali o Brasil. O Brasil que a gente não olhava, que a gente copiava formas de expressão europeias, inclusive na Academia de Belas Artes, na Escola de Belas Artes, agora a gente começa a olhar. E surge na poesia, na música, movimentos e pré-modernistas, até que no meio dessa revisão vai surgir em São Paulo um português chamado Ricardo Severo, que numa conferência ele levanta a seguinte questão: por que no ecletismo nós tomamos tantas referências de tantos povos diversos e não tomamos nada de Portugal? Se nós temos raízes culturais e, dependendo da região, até climáticas. E faz uma conferência chamada Culto à Tradição, que ele defende isso, mas inicialmente de uma forma ainda impregnada do ecletismo, do tal do academicismo. Isso bate no Rio de Janeiro e, para surpresa de muitos, um médico chamado José Mariano Carneiro da Cunha Filho, que é o proprietário dessa casa, praticamente incorpora essa bandeira de desenvolver uma arquitetura tradicional brasileira, que alguns chamaram de neocolonial. E não apenas no manifesto, mas na prática, ele abre um concurso para a sua própria casa, num vastíssimo terreno de Jardim Botânico, uma verdadeira chácara, e, aproveitando propostas dos participantes, ele constrói esse edifício com essa planta, assinada por um engenheiro chamado Mário Perry, mas, na verdade, desenvolvida toda por ele, e para conferir veracidade ou credibilidade, ele coloca na casa peças originais de conventos do Nordeste, que há uma necessária aí referência. Zé Mariano Filho era pernambucano, de uma família abastada de caravieiros, e um homem de muitas posses, formou-se em medicina no Rio de Janeiro, aqui se estabeleceu, pouco exerceu, quase não exerceu a profissão de medicina, mas tornou-se, como ele mesmo se denominava, o paladino dessa causa, e comprava peças de conventos arruinados nordestinos do século XVIII e colocou essas peças na sua casa, e que na ocasião, tornou-se referência. Posteriormente, os desafetos começaram a dizer que a casa era mais museu do que uma residência, mas no momento da sua construção surgiam verdadeiras romarias dos alunos de arquitetura para conhecer o trabalho que Zé Mariano vinha desenvolvendo. E nisso ele se envolveu na fundação do Instituto dos Arquitetos do Brasil, na fundação de revistas, na organização de concursos, para tentar levar adiante o seu objetivo maior, que era defender esse movimento. E aqui temos a sua casa, algumas imagens da sua casa, a porta principal, o seu quarto, que ele inclusive dizia que colocava mobiliário Dom João V, a fachada posterior, e aqui uma das fachadas laterais, lateral da frontal, onde temos os azulejos originais e a presença de um elemento marcante nessa busca do passado tradicional luso-brasileiro, o muxarabi. E aqui no centro, durante a filmagem de Terra em Trânsito, do Glauber Rocha, em 67, um filme que eu mais uma vez já disse que é um dos meus preferidos, tenho a curiosidade,
parte do filme é filmada no Parque Lage. E atravessando a rua, grande parte do filme é filmada nos terraços do Monjope. E não havia ali não, a intencionalidade, era cenografia. Mas ele, naquele momento, está trabalhando com duas realidades do que o filme trata. E que poderia, naquele momento, aí agora fazendo uma viagem na obra, quem a viu, o cosmopolitismo, a ideia de copiar valores do Porfírio Dias, que é o grande ditador, enquanto que o novo candidato está tentando ocupar um valor dentro do modelo brasileiro, ser o homem do povo. Eu, depois que vi esse filme, entendendo as duas casas, via isso, mas isso é apenas uma viagem. Mas o que importa é que esse modelo neocolonial ele acabou caindo nas graças da população. Por isso a minha associação do povo, né, do personagem do Terra em Trânsito. Nós vemos essas casas, isso aqui são desenhos aquarelados do Francisco Veríssimo, nós vemos essas casas em todos os lugares, em todos os bairros, nas mais diversas cidades do Brasil. É a pergunta que a gente fazia normalmente em aulas. Quem não viu uma casa, pelo menos uma delas, e não sabe vou dizer, o estilo, o nome que eu evitei o tempo todo, qual é o estilo, mas elas estão no nosso cotidiano. Ela, com seus azulejos na fachada, com imagens de santo. Então, ela devolve para a nossa arquitetura, para o nosso cotidiano, valores que aquela arquitetura europeia tinha, de certa forma, expurgado, que era a varanda, o beiral, o azulejo com santo. Tudo isso foi devolvido e houve uma clara identificação. Falando um pouco de quantidade, de história quantitativa, esses modelos de casa vão começar em meados da década de 1920 e eles vão se estender até final da década de 1940, algumas no início dos anos 50, quando já tínhamos o modelo modernista. São que há pouco tempo falávamos do pertencimento. Essas casas, isso na minha opinião, elas geraram uma questão de pertencimento, talvez identificação, que quando a gente chegava a falar da casa do subúrbio, provavelmente uma imagem dessa nos vem à cabeça. O jardim na frente, a varanda, o azulejo, as casas simples com cadeiras na calçada e na sacada escrito em cima que é um lar. Isso não precisa dizer que não é meu. A belíssima poesia Vinícius Chique Garoto, da música Gente Humilde, como a gente fazia no nosso livro. E aqui no cantinho, o Largo do Boticário, ele não está aqui por acaso. Tive a grata oportunidade de conhecer e entrevistar a proprietária do Largo, dona Silvia Bittencourt, que me contou por que adotou isso, a ideia de defender o que se fazia no Brasil contra um estrangeirismo que estava avassalador. Dona Silvia Bittencourt comprou casas antigas, contratou o arquiteto Lúcio Costa e ele começa o projeto dessa casa aqui, número 20. Depois, ela recolhendo material de demolição, quando estava se abrindo para a Avenida Presidente Vargas, material cedido pelo Presidente Vargas, amigo da família, ela constrói praticamente o largo todo, além do calçamento pé de moleque, para trazer, nas palavras dela, o sentimento do passado. Então, camadas mais altas, dona Silvia Bittencourt pertencia à parte da elite econômica paulista, como ela dizia, ela era uma Ruda Botelho. O marido dela, Paulo Bittencourt, dono do Correio da Manhã. E aqui nós temos casas de classe média e casas muito simples, que adoram o mesmo repertório. Nós vamos ter vilas assim, vilas militares com essa linguagem. E esse valor, depois do advento do discurso moderno, isso ficou no limbo. Ficou muito, e existe ainda hoje, com certeza, eu estou me demorando um pouco, porque é um período que me estudei bastante, muito, por interesse próprio mesmo, e vejo que até hoje muito pouco existe sobre o trabalho que a gente agradece, essa obra
do mecenas, que a gente pode dizer, José Mariano Carneiro da Cunha, que muitos classificavam que ele tinha alguns elementos no repertório de vinculação fascista, mas a década de 20 e 30 ela está impregnada desse repertório, sem ainda adquirir as tintas que vai adquirir na década de 30. Então, era um sentimento nacionalista que gerava modelo e modelos como esse, que envolveram mesmo, devolveram talvez a brasilidade para a casa brasileira e, portanto, carioca. Como a gente conversa, a década entre 20 e 40, nós temos um cardápio variado para todos os gostos e todas as classes e todas as tendências. Para aqueles que estão dentro de um discurso, vamos dizer, o moderno necessário, ainda não aquele modernismo que poucos entendiam, nós temos essa casa, ou esse partido. Isso é uma residência na Rua Mário Portela, em Laranjeiras, que usa a linguagem Art Deco, que é o moderno que ainda não chegou a ser modernista. É uma limpeza dos valores ecléticos, uma negativa do tradicionalismo neocolonial e uma aproximação de uma linguagem mais despojada, que agradou, que também teve seu público. Aqui, um híbrido entre o neocolonial e um modelo europeu que aparece muito próximo, assim como se fosse uma revisão daquele chalé do século XIX, que teve um nome, chamava-se Normando. Aqui nessa casa conhecida, isso aqui é a casa da família Guinle, na ilha de Brocoió, em frente a Paquetá. E outra residência que também é muito conhecida, que é o Castelinho da Urca. Esse aqui ele usa, inclusive, uma falsa estrutura de madeira, o enxaimel, falsa mesmo. É madeira pintada, argamassa pintada, para sugerir uma armação, uma estrutura independente e os pontos elevados do telhado, em pleno balneário da Urca. Essa numa ilha tropical. Isso, um híbrido entre o neocolonial e o próprio normando, como era chamada. Essa aqui no centro é um decor de gosto popular. Até a propósito, essa foi a casa a qual me referi, que eu conheci, que tinha gente morando em cima e alugava o porão. Essa foi exatamente essa casa. Nesse momento, ela já tinha sido reformada e os óculos do porão já tinham sido fechados. Era essa casa que eu estava me reportando numa outra conversa como nós. Então, cardápios variados para os europeófilos, para os quase modernos e para aqueles ainda tradicionais. Todo mundo poderia ter o seu tipo de casa, década de 20 a 1940. No meio disso, acontece uma exceção. Por questões da própria comunidade judaica, esse cidadão aqui no canto, devemos a ele a entrada do modernismo no Brasil, chama-se Gregory Warshawicz, ucraniano, radicado no Brasil na década de 1920, que veio a casar com Mina Klabin, paulista, de uma família também abastada de São Paulo, abriu espaço em São Paulo, projetou e construiu a primeira casa modernista em São Paulo, na Vila Mariana, depois uma outra foi aberta à exposição no Pacaembu, ambas aí existem, e em 30 foi convidado para fazer um projeto dessa casa, Northside, na Rua Toneleiros, em Copacabana, que virou Romaria. Nesse momento, está havendo uma confusão mesmo na escola, na Escola de Belas Artes, curso de arquitetura, e faculdade em transe, e aí essa casa vira quase que um símbolo, um local de resistência, as pessoas vão para aí, ela é aberta para visitação pública, e numa dessas visitas aparece nada mais, nada menos que, aqui no centro, a mãozinha aqui, Frank Lloyd Wright, visitando a casa, conhecendo Warshawicz e tecendo elogios sem tamanho ao projeto desse arquiteto. Conta a lenda que, posteriormente a essa visita,
Frank Lloyd Wright teria retornado aos Estados Unidos e projetado uma das suas obras mais conhecidas, a Casa da Cascata, ou Falling Water, que tem muita afinidade com esse elemento aqui dessa casa. Se foi ou não, é uma história que parece, não há dúvida. Essa dupla, Warszawski e Lúcio Costa, abriram um escritório que durou pouco tempo, menos de 2 anos, fizeram algumas obras modernas, a reforma do Largo do Boticário e uma casa e um conjunto que, no mínimo, é uma referência. As residências operárias construídas no Santo Cristo, ali bem próximo ao Largo do Santo Cristo. Eu vou antecipar a imagem para quem, por acaso, conhece a área, para verificar, que foi muito maltratada pelo tempo e pelos usuários. Era um conjunto baseado nos modelos europeus, como, por exemplo, a Bauhaus, faziam plantas que bem otimizadas. A planta dessa casa é um quadrado de 36 metros quadrados, mas absolutamente funcional. Ela é produzida em série, retilínea, porém, aqui nós vamos verificar que o partido formal adotado talvez não tenha sido a melhor solução. Mas era uma inovação quanto uma casa em boas condições, feito para operários, produzidos provavelmente pelo seu próprio sindicato. Essas casas, com o tempo, uma das principais alterações foi a presença do telhado. Não é muito difícil entender por que, num clima como o nosso, uma laje plana, recebendo sol, ela vai rachar, vai produzir calor e não vai ser adequada, vai causar sérios problemas de habitabilidade. Resolvido, a necessidade da ampliação e a individualização das suas frentes, que originalmente eram coletivas. A ideia da marcação do espaço da propriedade. Num projeto produzido pelo sindicato para um grupo, ainda assim, com o tempo, vai revelar algumas raízes, algumas tradições da propriedade da terra, da visão patriarcal, evitar gente passando pela frente da sua casa, e hoje esse conjunto está muito, muito alterado. Mas voltando aqui, as variações, uma inovação que não se consolida na década de 30. No meio disso, teremos que ter obras públicas, como o famoso Ministério da Educação e Saúde, para abrir esse espaço, e esses valores, de fato, modernos, só vão se consolidar no pós-guerra. Aqui está um documento que, por muito tempo, atribuído a Lúcio, e haviam divergências. Mas por quê? Quando numa pesquisa nós chegamos à fachada, devidamente assinada, e o documento do Warszawski assumindo a autoria, essa casa foi muito modificada ao longo do tempo. Largo do Boticário, número 20. Projeto Warszawski, Lúcio Costa, associando a tradição ao discurso moderno. Uma tendência que vai, inclusive, dar uma singularidade à arquitetura brasileira que vai vir nos anos 40. Aqui. Nós começamos a adquirir aquela identidade que nos reportamos. Pegamos modelos europeus modernos, principalmente americanos, e desenvolvemos uma linguagem própria. Esse conjunto de casas, inclusive um dos primeiros projetos residenciais de Niemeyer, que em nada se assemelha à sua plasticidade posterior, o modelo projetado por Lúcio Costa, que foi recorrente em toda a sua carreira, um projeto do arquiteto Carlos Ferreira, em Nova Friburgo, usando uma linguagem. Reparem que essas 4 casas têm uma similitude. Elas mantêm o telhado, utilizam a proteção, fazem alusão a esquadrias ou venezianas, ou seja, tentam adequar um repertório moderno a uma linguagem tradicional. Como não é casa, não é residência, não é no Rio,
eu não incluí, mas talvez o mais representativo, exemplar desse momento, alguém depois pode consultar, é o Parque Hotel, em Nova Friburgo, projeto do mesmo Lúcio Costa, que talvez seja um verdadeiro ícone dessa fusão entre o moderno e a tradição, entre uma arquitetura que reconhecia a brasilidade e incorporava valores modernistas, ambos dialogando, sem um sobressair sobre os demais. E aqui no centro, o que eu coloquei, que o Brasil começa a se destacar na arquitetura, no paisagismo, com figuras como Burle Marx, e no mobiliário, como esse português radicado no Brasil chamado Joaquim Terreiro, que coloca a indústria moveleira, ou design moveleiro do Brasil, no cenário internacional. A partir de 45, principalmente, o Brasil vai se fazer representar nas artes plásticas, na música, na arquitetura, no mobiliário. Começamos a ter identidade própria. Começamos a nos fazer representar com repercussão. Mais do que copiar, ser copiado. Eu lamento a distância, até hoje não consegui entender por que nós não pegamos a rédea desse momento da situação e deixamos que ela escorresse. O movimento moderno também acabou gerando casas icônicas, mas que não referenciais para a maioria, referenciais para a academia. A residência Niemeyer, no Alto das Canoas, que uma obra-prima da plasticidade, o apreço pela forma curva, a inserção na paisagem, mas quando começamos a estudar a casa como moradia, casa como local de permanência, de aconchego, ela comete muitos pecados. Inclusive na própria mobilidade ou acessibilidade, como quisermos hoje, na divisão, na iluminação, e acaba tornando-se muito mais um objeto de observação. Essa, ao contrário, a residência Moreira Salles, projetada pelo Olavo Redig, ela já é uma casa, ainda que uma casa luxuosa, um verdadeiro castelo modernista. Ela vai se adequar, inclusive, à característica de seus moradores, chegando a ter uma séria preocupação com a acessibilidade. Nessa casa, ainda temos o trabalho do Burle Marx, no paisagismo, inclusive no notável painel de azulejo. É uma casa de exceção, embora nós podemos tirar alguns elementos que vão ser recorrentes, mas a casa em si é um castelo contemporâneo. Ela equivale aos grandes palacetes ecléticos que estávamos olhando do início do século XX. Da mesma forma, essa casa, eu procurei trazer 3 representantes: Niemeyer, Olavo e os irmãos Roberto. Essa casa, infelizmente, ela foi demolida. Ela ficava em Jacarepaguá, na estrada do Engenho d'Água, e eu tenho assim, um carinho muito especial por essa casa, porque desde quando estudante, nos primeiros anos, a gente ouvia muito falar no Terraço Jardim. E na nossa imaginação de calouro, eu imaginava que um terraço jardim era aquele terraço que você caminhava e ele continuava o próprio jardim, pelo menos na minha imaginação. E não era na visão corbusiana. Essa casa acaba materializando essa ideia. É um terraço-jardim, é uma continuidade do espaço externo da casa. Projeto também do senhor Roberto Burle Marx. Uma casa com uma planta ortogonal coberta por um elemento em forma de ameba, ou seja, o diálogo entre a forma curva e a ortogonalidade da sua planta. Eu lamento muito que essa casa tivesse demolida, que ela seria um ótimo exemplar para estudo, como projeto residencial, setorização. Entre as 3, tenho uma preferência muito particular por isso, como também pela obra entre os 3 dos irmãos Roberto. Esse movimento moderno também traz à baila, traz à tona, a questão da habitação popular. E essa obra, que se torna também uma referência internacional, é um conjunto
feito hoje, bairro Vasco da Gama, na época era Benfica, São Cristóvão, enfim, ele é muito próximo ao atual estádio do Vasco da Gama. Ele foi projetado por esse arquiteto, talvez um dos principais nomes do discurso moderno no Brasil, Afonso Eduardo Ride, e é impossível falar desse projeto sem citar Burle Marx, sem citar Portinari e sem citar doutora Carmen Portinho, que é a mentora intelectual, fato que eu só tive o prazer de aprender com a entrevista com a própria, na casa dela, também projetada pelo Rede, em Jacarepaguá, quando entendi muito o que eu achava ter compreendido, mas só com o depoimento da doutora Carmen Portinho pude compreender, inclusive, a própria setorização do conjunto, quando ela dizia que o centro era a escola, que era o centro de tudo, o conhecimento e o aprendizado. Então, a escola, residência, 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 residência. Esse bloco não foi concluído. Os restantes foram, mas ao longo do tempo, não foram concluídos na mesma época. Entre esses, foi o último a ser concluído, intencionalmente. Na visão da doutora Carmen, se fizesse só esse edifício, ninguém iria colocar o equipamento. Então, primeiro colocou-se o equipamento, por último vieram as pessoas. E tudo isso era voltado para os moradores. A escola, o ginásio, a piscina, o vestiário, o mercado, o posto de saúde e a lavanderia. Ou seja, uma unidade de vizinhança autossuficiente e que, por motivos vários, jamais chegou a se concretizar dentro dos objetivos preliminares. Mas como proposta, como partido, como programa, era a própria materialização da visão da arquitetura moderna, que era arquitetura ou revolução. Nós sabemos o que as pessoas precisam e assim vamos atendê-la como deuses inquestionáveis, que o cotidiano e a realidade se encarregou de subverter. Aqui, uma visão aérea desse conjunto. E são fotos de períodos variados que eu estive por lá. O apartamento simples, que é esse aqui, é o chamado simples, integrado, conjugado, onde nós temos, tá, a entrada, sala, pequena cozinha, banheiro e quarto. Estamos entrando aqui. Esses aqui são os apartamentos duplex, a entrada, a escada, nesse canto a cozinha e um pequeníssimo banheiro, que estreito e profundo, e uma cozinha cuja porta abre para fora, porque não tem como espaço. Mas, fazendo a crítica das dimensões, respondido por doutora Carmen, isso não era para você permanecer, era para abrigo, pois para permanecer tinha toda uma estrutura. Você tinha ginásio, piscina, enfim, jardins, quadras descobertas. Isso aqui era para sua permanência noturna e teria o mínimo necessário para essa permanência. Tudo administrado devidamente pela prefeitura. Um dado que eu aprendi, palavras da doutora Carmen que eu desconhecia, as unidades não eram vendidas. Elas eram alugadas para funcionários da prefeitura de baixa renda. Eu soube através do depoimento dela e algumas outras perguntas, como a piscina era exclusiva para os moradores. Basicamente, tudo era exclusivo para os moradores. Ela chegou ao requinte de definir um fluxo para o morador, que ele sairia, no intermediário teríamos a creche e aqui embaixo a escola. Então, quando a moradora ou o morador voltasse, pegaria a criança mais velha, passaria no mercado, pegaria a roupa na lavanderia, a criança, o mercado, a creche e iria para casa. Ou seja, definiram-se até fluxos para o funcionamento ideal. Ou seja, talvez para um homem ideal, na visão modernista, não existe. As variáveis são muitas,
as incógnitas são demais. E esse prenúncio se replicou. Nós vamos ter, falando do Rio de Janeiro, né, nós vamos ter o conjunto da Gávea, que não chegou a ser concluído com o Rio de Vida, o famoso Miocão da Gávea, o conjunto Marquês de São Vicente, e esse conjunto que 54, em Deodoro, que é o conjunto do presidente Getúlio Vargas, onde aquela visão se multiplica e cria algo praticamente ingovernável, que uma tomada, um fotograma do Trem para as Estrelas, mostrando esse infinito, essa visão desse espaço vazio que é o pavimento intermediário. Mais uma vez, essa proposta dessa habitação, eu não diria que necessitaria controle, ela necessitaria administração. A compreensão do morador, como isso funcionava. Por quê? Voltando aqui, esse banheiro, que curiosamente, por que um tanque está fazendo aqui? Por quê? Porque a lavanderia, que dava 4,5 kg de roupa para cada unidade dia, ficava fora da casa. E a pergunta que eu sempre me faço é: será que esse morador, em 1958, 60, de classe média baixa, teria tanta roupa para deixar algumas na lavanderia, aguardando o prazo predeterminado para ser lavada como uma máquina? E se ele precisasse de uma roupa emergencial? E se ele, e vários sis, ou uma coisa bem cotidiana, e se a moradora, uma senhora recatada da época, não gostasse que alguém pegasse as suas calçolas? Quem iria lavar as suas calçolas? Quem iria lavar a fralda, que era de pano, suja da criança? Na pia da cozinha? No lavatório do banheiro? Não, levaria até lá embaixo para alguém lavar? Não. Com o tempo, com a discussão da eficiência de um modelo ao qual nós não estamos acostumados até hoje, gradativamente a lavanderia foi perdendo público e, finalmente, ela fechou, deixando todos órfãos de lavanderia. Depoimento de um morador. Qual é a solução mais imediata? Veio o tanque para ficar junto ao boxe. Em alguns até o trabalho foi muito bem realizado. Fecharam o boxe, colocaram o tanque dentro do boxe, entra no banheiro, o banheiro está perfeitamente em ordem, e o boxe com a porta de correr nas duas direções, uma porta corre para seu boxe, outra corre para seu tanque. Resolveu o problema e as roupas foram penduradas na janela. Ou seja, uma solução ideal acabou sucumbindo ao cotidiano. Como alguns diziam, né? A Bélgica na Índia. Uma das críticas feitas na década de 50, início de 60. Ele foi abandonado, recentemente ele recebeu uma intervenção e uma recuperação, mas o uso original, vários elementos foram desativados, não recupera. Ficamos apenas a referência visual do conjunto do Pedregulho, ou Getúlio Vargas, ou Miocão da Gávea, como uma tentativa utópica de solucionar a questão da habitação popular para baixa renda, dando as mesmas condições que qualquer classe merece, que era a visão da doutora Carmen Portinho e do arquiteto Afonso Eduardo Ritt. Mas faltou, opinião minha também, a administração, não a imposição. Em alguns momentos, o de sempre, que fica sendo moeda comum, né, figurinha comum, educação, para poder usar. A educação cotidiana, a educação diária, mínima, para que se possa usar. Aqui, a educação que hoje impediria alguém sair sem máscara, de alguém sair porque não está prejudicando o outro. Essa educação que ele teria que olhar para ele e para o outro, que não lhe foi dada. Pelo contrário, quando ele ouve algo que interessa, exatamente no sentido oposto. Saia, senão vai morrer de fome. Como nós estamos nesse tempo, é inevitável que eu comente isso.